Futebol Clube. Enfim, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, tá feliz com o resultado de ontem? Poxa, tirou um peso? Nossa, tirou 2 anos, né, das nossas costas aí, essa vitória de ontem. Agradecer pelo espaço aí de vocês, pela oportunidade de estar aqui, né, dar um direito de resposta aí para a torcida, que acho que é importante esclarecer alguns fatos que aconteceram aí e que foram veiculadas muitas mentiras, muitos exageros e estamos aqui para falar um pouco sobre isso também. Inclusive, já pode ficar super à vontade, o espaço é todo seu. O Baio, caso queira fazer alguma pergunta ou se quiser acrescentar algo também, fique à vontade, mas o espaço é seu, pode falar. Eu sei que você está aqui para, como você disse, né, trazer ali um contraponto, um direito de resposta a algumas notícias que foram espalhadas, nem só aqui no Arana W Sports, mas na cidade de maneira geral, em grupos, em redes sociais, sobre uma suposta invasão, supostas tentativas de agressão, e na verdade não foi nada disso, né? Vocês realmente, enquanto torcida, tiveram presentes no treino, tiveram ali um momento de troca de ideia ali com os jogadores, mas enfim, você pode falar muito melhor, então o espaço é todo seu, fique à vontade. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço, um salve aí para todos os manchas que estão com a gente aí nesse protesto, né? Nessa vontade aí de realmente mudar as coisas lá dentro do comercial. E acho que não é segredo de ninguém que existe um movimento lá dentro para afastar os torcedores, né? Principalmente os torcedores organizados, que normalmente é quem cutuca, né? Quem critica, quem cobra, quem bota o dedo na ferida dos que estão lá fazendo aí mandos e desmandos e se blindam porque tem a caneta na mão, né? Então nós, como a principal organizada do comercial, a mais antiga, a maior e a que mais tem voz ativa dentro do clube, após algumas tentativas junto à diretoria, junto ao ex-treinador Renato Peixe, em ter uma conversa com o elenco e mesmo com a diretoria, né, para alinhar ali os pensamentos, etc. Não fomos ouvidos, não tivemos aí um espaço dentro do clube e então, devido a essa campanha que a gente vinha fazendo, resultados não, né, aparecendo, o time sem ganhar desde 2023 no Campeonato Paulista, mais de 20 jogos, se eu não me engano. Então a gente resolveu ir lá e ter uma conversa com os jogadores, né? Nós, as lideranças da torcida, não foi marginal, nem vândalo, todo mundo trabalhador, pai de família. Fomos lá. A gente sabe também que o portão 2 ali está sempre aberto, né? Os jogadores entram e saem ali durante os períodos que eles não estão treinando, saem para comprar coisas, recebem pedidos, então o portão ali está sempre aberto. Às vezes ele está até escancarado. A gente tem muitos componentes da torcida que moram ali próximo, que trabalham por ali, então a gente está ciente de como funciona ali, né? Não é nada trancado, trancafiado, e enfim. Então chegamos. O portão estava aberto, tinha um jogador que estava entrando, a gente entrou junto. Chegamos, chamamos os jogadores. Em momento algum houve chute em porta, como falaram, quebrar fechadura. Em momento algum. Chamamos os jogadores, pedimos uma reunião. Desceram os que estavam no alojamento, já tinham alguns ali fora, jogando um truco ali, no momento de lazer. Chamamos e conversamos, né? Perguntamos se havia algum déficit em relação à diretoria executiva, se o que tinha sido prometido estava sendo cumprido. Questionamos em relação à alimentação, suplementação, departamento médico, salários, ou seja, fizemos uma argumentação e no que eles falaram que estava tudo certo e tal, mas o resultado não estava vindo dentro de campo, né? Que não estava faltando dedicação, que eles estavam se cobrando e etc. Então a gente teve ali essa conversa, os próprios jogadores na hora, se não me engano foi o goleiro Iron, falou: foi bom que vocês vieram, para a gente sentir o que vocês estão sentindo, para a gente levar isso para dentro de campo. Então a conversa estava fluindo de uma maneira super tranquila e saudável, né? Em momento algum houve agressão. Teve um outro veículo que, se não me engano, não sei qual foi direito, falou que houve tentativa de agressão. Cara, quem falou isso é um mentiroso, né? Porque não tinha ninguém lá. Quem estava lá éramos nós e os jogadores. Então, não teve agressão em momento algum. E depois de ali uns 10, 15 minutos de conversa, a polícia chegou, porque tinham feito uma denúncia mentirosa
de que 40 indivíduos com pedaços de pau invadiram o estádio para bater nos jogadores. Ou seja, a polícia chegou lá daquele jeito, com força, inclusive confundiram ali na hora os jogadores com torcedores, não sabiam quem era quem. Enfim, e aí na hora foi aquele, né, ficou tenso, o clima ficou pesado. Porém, os próprios jogadores não quiseram dar parte, ir para a delegacia, dar queixa, né? Apesar da até insistência ali do pessoal que queria fazer alguma coisa e tal. Ou seja, não houve invasão, não houve agressão, não houve coação, certo? O que houve foi uma conversa, olho no olho, para tirar o comercial dessa situação. E quem pode tirar o comercial dessa situação são os jogadores, né? É o que a gente entende que a gente precisava fazer como torcida, como a maior torcida do clube, e fomos lá e fizemos. Pode não ter sido da melhor maneira ou no melhor momento, horário, né? Mas, devido ao que o clube nos apresentou, a diretoria, né? Então a gente tomou essa decisão. Graças a Deus, ontem o que a gente viu dentro de campo é um pouco desse reflexo, dessa conversa, tá? Nós acreditamos nisso, sim. Essa mudança aí do Gustavo, que assumiu e que vem o Valinho agora. A gente sabe que em 2, 3 dias treinador não muda a mentalidade de jogador, não muda o esquema de jogo, né? Então, pela receptividade dos jogadores, pelo resultado dentro de campo, a gente acredita sim que essa conversa teve um resultado, né? Então, eu gostaria de deixar bem esclarecido todos esses fatos, porque é notório que a diretoria executiva tenta, sim, incriminar a organizada, né? Por quê? Porque nós criticamos a gestão, criticamos a maneira como são feitas as contratações, ou seja, não temos um gerente de futebol com uma agenda realmente que onde traga jogadores do nível para a gente conseguir um acesso, né? Ficam sempre contratando os mesmos, vai e volta, os mesmos caras, o resultado está aí. Então, fica esse recado aí a toda a nação comercialina, torcida Mancha Alvinegra, em 39 anos, acho que é a primeira vez, pelo menos desde que eu acompanho a torcida, aí, desde 1997, 98, que a gente não se fez presente dentro da nossa casa por um motivo de protesto. Então, está aí a explicação sobre os fatos e foi exatamente isso que aconteceu na segunda-feira. E, se Deus quiser, daqui para frente, nós vamos comemorar aí muitas vitórias junto com esse elenco que ontem mostrou raça, mostrou vontade, e é isso que a gente quer. Tá certo. Cristiano, dentro do pleito, da torcida, né, daquilo que vocês têm, imaginam como futebol, porque a gente vê no comercial, sempre viu na história do comercial, é que obviamente algumas exceções, né, mas sempre se deu o espaço, no caso, voz para a torcida, né? Sim. A torcida sempre teve, assim, oportunidade de conversar com os dirigentes, né? Porque é o que você falou, não são marginais, né? Eu te conheço pessoalmente, entendeu? Você é um profissional brilhante na área, né, da do seu trabalho, conheço a maioria do pessoal também da Mancha, assim, são torcedores, enfim, fanáticos pelo comercial, que até se dispõe a fazer viagens, a organizar a festa ali dentro de campo. Quantas vezes o comercial, não só a Mancha, como as outras torcidas também organizaram ali as recepções. Sim. Então, assim, eu tenho uma visão muito realmente positiva das organizadas, desde que não quebrem patrimônio, né? Sim. De que destruam o clube. Isso aí não é torcedor, né? Com certeza. Mas dentro daquilo, o que falta da diretoria para a torcida, na sua visão, que poderia ser melhorado para que houvesse realmente, não vou dizer, mas uma paz, um restabelecimento de conversas em prol do comercial? Olha, eu vou te falar, essa é uma pergunta bem assim, complicada da gente responder. Por quê? A maneira como é feito o futebol no comercial hoje, é difícil o resultado aparecer, né? E quando o resultado não aparece, a torcida critica, a torcida protesta. Nós estamos aí num protesto já há 2 partidas, não houve vandalismo em momento algum, depredação do nosso patrimônio, porque nós zelamos pelo nosso patrimônio. Agora, a diretoria poderia, sim,
abrir mais o diálogo, né? Fortalecer essa relação com a organizada, em vez de nos marginalizar, né? Ouvir o que a organizada tem para dizer. Porque eles simplesmente fazem o que eles querem, da maneira como eles querem. Quando não precisa, eles simplesmente nos ignoram. Quando está precisando, aí, toma aqui uns ingressos, não sei o que, vamos ajudar tal coisa, entende? Então, é aquela coisa, na hora que a fase está boa, eles não estão nem aí para nós. Na hora que eles estão precisando de um apoio, de um a mais, aí eles vêm com o diálogo. Ou seja, isso não é uma relação honesta, né? É uma relação aí que está defasada, e o fato deles não conseguirem fazer um trabalho de uma montagem de elenco adequada, né? Não conseguirem realmente fazer um futebol que enche o estádio, isso dificulta a relação, né? Porque a gente não está aqui para ficar passando pano para ninguém. A gente está aqui porque a gente ama o comercial, a gente, como você disse, deixa nossas famílias, muitas vezes viagem longa, passa o sábado fora de casa viajando. Tira dinheiro do bolso. Tira dinheiro do bolso, com certeza, né? Tem risco de estrada, enfim, várias questões que envolvem o dia a dia da torcida. Então, esse diálogo poderia ser mais aberto, né? Esse diálogo poderia ser mais honesto. E é óbvio que se você monta um time competitivo, você vai ter o estádio cheio todo jogo, né? Isso a gente sabe, a torcida do Comercial é fanática, está muito judiada nesses últimos anos, né? Mas a gente sabe que a torcida é fanática, e se você tem um bom elenco que você paga com gosto o ingresso, não tem problema nenhum, né? Nós vamos lá para fazer a festa, como a gente sempre fez, grandes festas, grandes eventos, né? Shows mesmo na arquibancada. Então, eu acho que a grande resposta que fica para essa diretoria é: sejam honestos, vamos conversar. Parem de incriminar a torcida e tentar jogar a torcida contra o Ministério Público, as forças, né, de segurança, porque isso já não dá mais. Não é esse o caminho. Isso só afasta e separa ainda mais a torcida da diretoria e do elenco. Ô Cristiano, sobre a continuidade desse protesto do Público Zero, vai seguir de agora para frente? Como que vocês da torcida estão avaliando a continuidade desse processo? Porque o pleito da torcida é justamente que haja uma mudança na diretoria executiva, né? Uhum. E a Mancha vai continuar seguindo esse caminho? Vocês vão esperar um pouco depois para pensar em algo além campeonato? Então, em princípio, a gente ainda está articulando até quando a gente vai protestar, porque o nosso intuito realmente é mudanças internas, né? Uhum. Mudança na gestão. O Campanelli chegou agora, mas os que estão lá com ele já estão há muitos anos. Então, a gente ainda não deu tempo de organizar até quando, ou se no próximo jogo a gente vai voltar ainda. Vai depender um pouco também de sábado, se a postura vai se manter. Porque o que nós mais queremos e mais gostamos é de estar lá dentro apoiando, né? Isso nós fizemos o ano passado inteiro. Ano passado teve aquela campanha ridícula, né? Em momento algum a gente depredou, invadiu, quebrou. Esse ano, mesma coisa, a gente só quer apoiar. Mas, por enquanto, o protesto está mantido, o Público Zero está mantido. Bom, certo. Você tem mais alguma pergunta? Não. Se também você gostaria de falar algo mais? Não, enfim, só gostaria de agradecer pelo seu espaço e dizer a toda a nação comercialina que a torcida Mancha Alvinegra jamais abandonará o Comercial Futebol Clube e que em momento algum somos marginais ou vândalos, como foi vinculado em vários veículos de imprensa aí. E estamos para apoiar o clube e queremos mudanças. Cara, eu queria, antes de também te agradecer pela participação e já finalizar o programa, eu queria te fazer uma pergunta em cima de um questionamento que vocês fizeram para os jogadores, que na verdade coincide muito com uma curiosidade minha, assim, que esse ano, na primeira coletiva da temporada, foi inclusive uma pergunta que eu fiz pro Renato Peixe. Uhum. Eu perguntei para ele, falei, cara, além de reforços de jogadores, como é que tá o clube na questão da estrutura? Que tipo de reforço nesse sentido, tanto ali do futebol, mas do nutricional, do fisiológico,
psicológico e tudo mais. Como que tá esse processo? E você falou que questionou isso com os jogadores. Sim. Qual que foi o feedback que você teve dos jogadores em relação a pagamento de salário, se está em dia ou não, questão estrutural, alimentação, físio, tudo que a gente sabe que é necessário, fisiologia, tudo que é necessário para um time de futebol acontecer. Sim. Qual que foi o retorno que eles te passaram sobre isso? Esse foi o primeiro, inclusive foi o primeiro tema que a gente abordou na conversa, né? Porque a gente sabe que se o atleta não tem um suporte alimentar adequado, uma nutrição adequada, um departamento médico que funciona bem, ele não vai render dentro de campo. E segundo os atletas, está tudo ok. A alimentação está legal, o departamento médico funciona, tem todos os dias fisioterapia, tem suplementação, né? Os salários estão em dia. Então, segundo os atletas, não há problema extra-campo. Não há elenco rachado, né? Não há aquela briga de ego e vaidade dentro do elenco, segundo eles mesmos disseram. Então, segundo eles, está tudo, nesse sentido, está tudo ok. Né? Em termos de estrutura, quem conhece lá dentro sabe que os alojamentos não são mil maravilhas. Mas né? dentro da possibilidade... Tá tudo ok, tá tudo ok. Né? Pode melhorar? Com certeza, muito. Pode melhorar muito. Pode e deve, inclusive, pelo tamanho do comercial, né? Sim, e os jogadores merecem algo melhor também, entendeu? Porque tudo bem, jogador já 3 tal, mas os caras estão trabalhando. Os caras estão largando a família deles para dormir lá trabalhadores, no clube, sim. Bem ou mal, mas os caras estão trabalhando. Então eles merecem condições adequadas. E segundo eles, na parte de alimentação, suplementação, DM e salários, está tudo ok. Legal, legal. Cristiano, então da minha parte, já queria te agradecer pela presença, muito esclarecedora. Obrigado. Pode, né? As portas estão sempre abertas aqui. Acho que falo em nome do Rocha e de toda a equipe. Sim. As portas estão sempre abertas. Inclusive pra gente é interessante também, pra gente enquanto imprensa. Da mesma forma que é interessante a gente ter contato direto com o dirigente, com o jogador, é interessante ter esse contato direto com as torcidas, principalmente as organizadas, que são quem vivem mais de fato os clubes, porque a gente consegue captar melhor, né, esse sentimento, a opinião de vocês. Então, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. As portas estão abertas e, enfim, vamos liberar todo mundo aí pros respectivos almoços agora, né? Pessoal, até amanhã. Amanhã o Rocha tá